Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell, tudo bem? Olá, Voit, tudo em paz. O nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Agora também no canal 12 da NET. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Direto de Brasília o Keniston Lago, que é o coordenador de unidade de apoio estratégico do Sebrae Nacional. Keniston, bom dia. É uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Direto de Brasília. Eu agradeço o convite e espero trazer um pouco de informação e conhecimento para vocês sobre esse público é tão importante para a gente, que é o microempreendedor individual. Esse programa acabou de fazer 10 anos, né? Isso. E o que você diria hoje, durante esses 10 anos? Que caminhada foi essa e está sendo até agora? Eu acho que de forma bem sintética, a gente pode dizer que o microempreendedor individual diminuiu o degrau para quem quer começar no empreendedorismo no Brasil. Antes, para quem queria ingressar para essa jornada, que não é uma jornada fácil, com certeza, de empreender no Brasil, a gente sabe que o nosso ambiente não é um dos ambientes mais hospitaleiros, ele tinha que abrir uma microempresa. E isso envolvia uma série de dificuldades e burocracias. Por exemplo, tem um contador. Com o MEI, a gente criou um ambiente um pouco mais fácil para ele. Hoje, qualquer pessoa na frente do computador consegue criar sua empresa e ter seu CNPJ e emitir nota fiscal. Então a gente criou um espaço onde, para quem quer ser empreendedor, consegue acessar esse espaço de forma mais fácil. E isso causou uma série de impactos na conjuntura econômica e social do país. E inclusive depois a gente vai falar alguns desses impactos. No Brasil sempre foi muito difícil realmente a burocracia, uma empresa, né? A burocracia. E para fechar é pior ainda, né? Mesmo no início, o MEI era um pouco difícil, né? Tinha alguns passos que a perna às vezes não alcançava. Sim. Depois vocês ajustaram isso daí e agora está uma maravilha, né, o programa. Sim, é super fácil, né? Como é que está o perfil Isso. Como é que está o perfil do empreendedor hoje? Então, o MEI a gente acompanha, a gente tem estudos sobre o MEI, inclusive eles estão na internet, no Data Sebrae, e a gente vem acompanhando o perfil do MEI durante esses anos e o que a gente percebe é que ele tem mudado. É óbvio que há uma série de conjunturas que impactam nisso, a própria questão econômica que mudou muito nos últimos 2, 3 anos. Mas o que a gente tem percebido é que hoje o MEI tem a cara do Brasil. O que eu quero dizer com isso? É que hoje você tem um MEI que é o jovem que sai da faculdade e que não consegue encontrar no mercado de trabalho um bom espaço para ele. Você tem a pessoa de meia idade que às vezes saiu do mercado de trabalho porque foi demitida e ela vê no MEI uma opção para voltar para o mercado de trabalho. E você tem inclusive as pessoas mais idosas que querem complementar a renda da sua família e também abrem um MEI para complementar. Então a gente percebe hoje, que, por exemplo, que a gente tem quase 30% em cada uma das faixas de idade. Então você tem mais ou menos 30% entre pessoas até 30 anos, outros 30% de 30, 40, 50 e outros 30. Escolaridade é a mesma coisa. A gente via que no início o MEI era muito focado em pessoas com escolaridade mais baixa. Isso tem mudado nos últimos anos. Hoje a gente tem muito MEI com nível superior. Vocês sabem por quê? Hoje tem um nível superior na garantia de empregabilidade. Sim. Entendeu? Então a gente tem hoje um público muito heterogêneo. Isso dá muito orgulho pra gente, porque é a cara do Brasil. Eu não estou atendendo só um público, um nicho, uma parcela da sociedade, mas eu estou dando para a sociedade um espaço para que ela avalie se esse espaço é um bom espaço para ela ocupar ou não. É mais uma opção. Além disso, tem um papel muito importante que o MEI nasceu, que essa foi a origem dele, que era tirar as pessoas da formalidade. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos campeões de formalidade, de empreendedorismo da informalidade. E a gente tem observado que o MEI tem ajudado. Por exemplo, hoje, cerca de 25% dos MEIs que se cadastram como MEI dizem para nós que eram empreendedores informais. Então, o MEI também serve de colchão para absorver essas pessoas, porque a partir do momento que você diminui a dificuldade dela de se formalizar, obviamente ela vai pensar 2 vezes em manter a formalidade ou não. Mas é bom o sujeito estar na formalidade? Claro. Por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, e a gente diz isso porque a gente pesquisa o MEI, a gente conversa com o MEI, eles não sabem que se tornando MEI, eles têm cobertura previdenciária. Inclusive, uma forma mais barata de ter cobertura previdenciária hoje é se tornando MEI. Então, as pessoas que estão na informalidade, elas estão totalmente desassistidas do Estado. E quando você se transforma em MEI e paga, isso é muito importante, tá? Tem que pagar a sua contribuição, você faz Sim, mas daí você tem uma maneira de pagar a contribuição. Exatamente. E
Essa é uma questão também de segurança, né? Mas agora, e assim, na formalidade, melhora a condição de negócio, do próprio negócio do empreendedor? E isso é muito engraçado, porque acontece, quando você está de formalidade, você não pode fazer uma coisa que é muito importante, quando você se relaciona com outras empresas, que é emitir nota fiscal. Então, a gente escuta isso. Às vezes o cara tem um buffet de alimentos, por exemplo. E aí, por exemplo, algum órgão do governo quer contratar um buffet. E como é que ele vai pagar esse cara se esse cara não tem nota fiscal? Não consegue emitir nota fiscal? Com o MEI ele consegue. Então, isso abre um leque de possibilidades para eles para vender para públicos que antes ele não venderia sendo informal. Agora, nós vamos querer saber, porque o MEI, além de todas essas possibilidades, ele tem uma vantagem que atinge diretamente programas do próprio governo federal que mantém as pessoas na pobreza, ou seja, você vai dando benefício aqui, outro ali, um Bolsa Família, por exemplo. Como é que o MEI, como é que essa lei veio atuar e se diminuiu o pessoal que estava no Bolsa Família? Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo aqui no nosso Direto de Brasília o Keniston Lago, que é o coordenador da Unidade de Apoio Estratégico do Sebrae Nacional. O microempreendedor nacional tem servido também para retirar o pessoal do Bolsa Família, através de capacitação, de operação de novos negócios. Você poderia explicar qual é a ação em cima do Bolsa Família, do MEI? O que acontece? Como eu estava explicando, o MEI ele cria uma opção para as pessoas. Ou seja, dentro das opções que ela tem, que são desde a formalidade até a informalidade, você cria uma outra opção que é entrar para a formalidade de uma forma fácil. E a gente tem monitorado a proporção de MEIs, de microempreendedores individuais, que estão no Bolsa Família. E ele vem crescendo no decorrer do tempo. Hoje, 11% daqueles que são MEIs vieram do Bolsa Família. Que maravilha. Então a gente percebe que esse espaço também tem absorvido, tem tido a capacidade de absorver também essa população carente, né? Então esse é outro benefício que o programa traz para a sociedade brasileira. Keniston, quais são as motivações, ou o motivo principal, ou os motivos mais importantes para empreender?
A gente pergunta para o nosso público, por meio de perguntas, o que levou eles a empreender, para entender isso. O que está fazendo essas pessoas a escolherem esse caminho do empreendedorismo? E o que eu posso dizer é o seguinte, são várias razões, né? As pessoas escolhem o empreendedorismo por várias razões. O que a gente tem notado é que a primeira razão é ganhar dinheiro, obviamente. A segunda maior razão é ter a cobertura previdenciária. Outro dado interessante é que isso muda muito em decorrer da idade. Os jovens dizem, de forma geral, que querem se tornar independentes. As pessoas com maior idade querem renda, porque provavelmente ou perderam renda ou porque a renda da família diminuiu. Então, assim, de forma geral, as razões são múltiplas, mas esses são os grandes grupos. E aí indo para a formalidade, aí que está o segredo da coisa, que você já falou. Aí eles têm a possibilidade de terem aposentadoria. Sim. Contribuir para a Previdência. E mais, eles têm, inclusive, cobertura em caso de acidente. É engraçado, a gente conversa muito com esse público, a gente faz muita pesquisa, e isso é importante falar, porque as pessoas às vezes não têm, elas estão muito preocupadas em abrir o MEI para ganhar dinheiro. E às vezes se esquecem de pagar o boleto. E elas não sabem que não pagando o boleto, elas perdem toda a cobertura previdenciária. Nós já fizemos entrevistas, grupos de discussão, onde quando a gente fala isso, as pessoas, nossa, eu vou pagar amanhã, porque se eu ficar doente, como é que vai me sustentar? Então, entrando para a formalidade, ela tem um apoio que todos nós temos como empregados, que é ter um seguro-desemprego, um seguro doença, quer dizer, ela está assistida. Assistência do SUS. Exatamente. Então, assim, ela vira um cidadão. Na informalidade, ela está na penumbra, ninguém sabe que ela existe. Com esse crescimento do programa MEI do Sebrae, vocês já devem ter exatamente uma avaliação mais consistente das principais ocupações dessas pessoas que buscam ser MEI, né, buscam empreendedorismo, antes do registro. As ocupações delas antes? Olha, a maior fonte tem sido principalmente ex-empregados de carteira assinada. Tá? E aí tem diversas razões do porquê ele não é mais empregado de carteira assinada, desde vontade própria até porque o mercado... Porque perdeu o emprego. Exatamente. A segunda maior fonte, e essa eu acho muito importante para o programa, são empreendedores que estavam na informalidade. É a segunda maior família de pessoas, de grupo que vem, que se torna MEI, pessoas que estavam na informalidade, ou seja, pessoas que estavam no limbo, em que a sociedade não conhecia. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, porque tem uma visão de que o MEI serve apenas para transformar pessoas que eram empregadas em empresas, que eles chamam de pejotização. Acontece isso sim, mas os nossos dados mostram que não só isso acontece. Acontece também pessoas que perderam o emprego, não conseguem mais se posicionar e que se não houvesse o MEI, elas provavelmente iriam para a formalidade. A necessidade fundamental é econômica, né? Exatamente. E tem essas pessoas que vieram da informalidade. Inclusive a proporção de MEIs que estavam há mais de 10 anos na informalidade tem crescido enormemente nos últimos anos. A gente tem dados que mostram isso. Então, assim, a gente monitora e está vendo que sim, o MEI está conseguindo absorver uma grande parte da população que estava no empreendedorismo informal e que isso traz riscos para a sociedade, né? O programa, depois de 10 anos, deslanchou mesmo, né? Pois é. Havia em 2008 375 ocupações. De lá para cá já foram incluídos na lista de atividades mais 148 ocupações. Você poderia citar algumas delas que foram vindo para a formalidade? Que é cabeleireiros, costureiro, pintor, encanador, carpinteiro. Essa lista está sendo sempre aprimorada, sim, né? Porque a gente está sempre tentando ver quais são aquelas categorias onde há uma grande demanda e que se encaixa no perfil do MEI. Porque o MEI, lembrando, é um microempreendedor individual. Então ele tem que ser um tipo de empreendimento que é dele mesmo. Então, esses que você falou são os que entraram nessas categorias. Sim. Mas essa lista muda muito. Tá? O que a gente tem sempre tentado fazer é colocar para dentro do MEI a maior quantidade de ocupações possíveis, sem ferir a característica dele, que é ser do microempreendedor individual, né? Então essa lista está sempre mudando e a gente tenta sempre colocar mais categorias. Keniston, foi muito bom recebê-lo aqui, sabendo que hoje existe um futuro, existe um horizonte para quem deseja trabalhar. Através de ser um microempreendedor individual. Sim, sim. Muito obrigado pela sua presença aqui. Volte sempre, viu? Eu que agradeço o convite. Então está bem. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois você vai assistir os melhores momentos da nossa entrevista com o presidente do Sebrae, mas ele é muito mais que presidente do Sebrae. Afif Domingos é o nosso convidado, já que ontem ele esteve aqui no Direto de Brasília. Já voltamos.
Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o presidente Afif Domingos, presidente nacional do Sebrae. Como o doutor Afif já falou do Sebrae, agora vamos para uma das outras especialidades, a política. Doutor Afif, como é que o senhor analisa essa situação, esse imbróglio criado ontem pelo ministro Marco Aurélio, liberando condenados em segunda instância? Olha, foi uma atitude única, né, dele, imperial, que acabou sendo imediatamente corrigida pelo presidente Supremo, até porque essa matéria ela tem que ser objeto de uma análise mais aprofundada, né? E já tem hora marcada para essa decisão. A sua antecipação criou um tumulto logo corrigido que não precisava nessa hora. Até porque já há uma programação... Dia 10 de abril, né? Exatamente, para poder discutir exatamente o que está escrito na Constituição, é que ninguém será privado da liberdade sem o julgamento em última instância, né? Depois teve essa interpretação de segunda instância já poder ter a prisão, e aí a prisão mais polêmica do Brasil é do ex-presidente. A discussão será em abril, né? A marcada pelo ministro. A antecipação dessa discussão ela foi extemporânea. Agora o senhor é constituinte, o senhor escreveu essa carta Sim. E assinou embaixo. Qual é a sua posição a respeito dessa questão da segunda instância? Aí não é interpretação, é o que está escrito. Está na lei. E o que está escrito. E o que foi colocado como desejo do legislador. Esse foi um ponto muito crucial no momento da Constituinte. Acompanhe. Nós estamos vindo de um processo não democrático, né, para uma democracia plena. E aí os direitos, todo o princípio dos direitos foi muito rigoroso. Até porque aquelas prisões que haviam ilegais dentro de um período de ditadura, se colocou muito claro, a privação de liberdade do cidadão é só mesmo depois da última instância julgada. Ponto. Isso é o que está na Constituição. Mas levar 18 anos para julgar, por exemplo, o caso de Paulo Maluf, o senhor não acha que a justiça que tarda ela não se torna injustiça? Não tenho a menor dúvida. Nós temos que ter uma justiça célere.
O grande problema é que nós temos o Tribunal Constitucional, que é o Supremo. E esse tribunal, por conta da instância especial, né, acabou num escândalo como esse do Mensalão, que pegou num atacado, porque não é um ou outro, pegou um sistema. Depois veio o Petrolão. Então, e ao pegar todo um sistema com um foro privilegiado, transformou o Supremo em delegacia de polícia. Para investigar, não é essa a vocação do Supremo. E isso daí acaba retardando processos, quando na verdade você tem que ter uma primeira instância e uma segunda instância rápida e deixar o tribunal para as questões constitucionais, que é o seu papel. Eu espero agora, parece que há uma consciência nesse sentido, eu converso com vários ministros do Supremo e pessoas do meio judiciário, que acabado o aspecto do foro privilegiado, que passa a ser agora normal nas instâncias de baixo, nós vamos ter celeridade no processo judicial. O senhor acha que esse protagonismo dos ministros do Supremo é muito também em função do modelo tradicional do Executivo indicar um ministro do Supremo? Olha, eu não vejo problema na indicação, porque ele passa também pelo crivo do Congresso, né? Então você, para a nomeação desse poder, você tem a indicação do Executivo, você tem o crivo do Legislativo, para que haja então a harmonia entre os poderes. Agora, isso foi muito politizado, dizendo que esse está nomeado porque ele é ligado. O Toffoli foi nomeado pelo Lula. E hoje ele deu uma manifestação. Então, depois que chega lá, não é bem assim. Não é bem assim. Você tem uma condicionante e são pessoas com um razoável background jurídico para poder estar em cargo desta magnitude. O que nós temos é que tirar um pouco esse foco do espetáculo em cima do Supremo. Eu acho que o Supremo não devia nem ter os votos televisionados. É a discussão ser lá e quando tem uma decisão, mesmo que ela seja por 5-4, né, por 6-5, por 6-5, né, é unânime. Ou seja, decidiu, é a Suprema Corte, não há porque o fulano votou assim, ele tem que ter a liberdade da consciência do voto dele. Mas depois de votado, segue o conceito de colegiado. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, depois vamos falar especificamente do futuro governo, o que a Fife Domingos espera e como ele vai contribuir com esse novo governo. Você também vai ficar sabendo aqui. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que
que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, hoje contando com a presença do presidente do Sebrae, mais um dos políticos mais de credibilidade do nosso país, uma reserva, vamos dizer assim, de credibilidade do nosso país, Afif Domingos. Presidente, o senhor foi convidado ou não foi convidado? O senhor vai participar do governo de Jair Bolsonaro? O senhor vai atuar junto com Paulo Guedes? Olha, Voit, o Paulo Guedes, há 30 anos atrás, foi o responsável pela parte econômica do meu programa de governo quando eu fui candidato em 89. Ele é um liberal e eu tinha uma proposta liberal para o país. Não era neoliberal. Neoliberal é quem chegou depois. Eu sou um liberal de raiz. Tá? E tinha um programa, cujo programa é atualíssimo. E é o discurso do Paulo Guedes. Tá? Então, na hora que você vê, 30 anos depois, esse projeto poder ser implantado, né? E que foi o que o Bolsonaro delegou ao Paulo Guedes, a nossa obrigação, e ele me convidou sim, me convidou para ser um assessor especial, de eu trabalhar com ele, né? Até como um conselheiro, porque nós vamos precisar agora administrar, porque nós estamos num processo político. E nós precisamos ter argumentos políticos. E o governo precisa rapidamente colocar as reformas para que haja um governo efetivamente. E isso depende do diálogo, principalmente com o Congresso Nacional. Portanto, o que a gente pode ajudar nesse sentido é ajudar no diálogo para levar adiante as ideias com as quais nós já estamos de acordo há 30 anos. Pois é, política e economia, elas vão se fazer superposição, né? Tem que fazer. As duas coisas precisam avançar juntas. Tem que fazer. Porque hoje você tem um sistema, você tem um Congresso, né, que tem poder. Tem poder. E o sistema toma lá da cá, que era um sistema que acabou sendo condenado, né, Então hoje, para não ter o toma lá da cá, você tem que ter o convencimento. Você tem que convencer as pessoas, mostrar a realidade. Comprometimento também, né? Hoje, mais do que nunca, que é o que a nação está esperando. Qual é a sua expectativa com relação a esse Congresso que está aí, presidente? Então, já que vai depender muita coisa de votação no Congresso. Sim, você tem muita gente nova que chegou, tem muita gente com uma votação 109 explosiva. nunca foram políticos, nunca então, tiveram. Tem uma votação explosiva, né, e chega aqui com a votação explosiva e ele vai ver que ele vale só um voto também. Eu passei por isso. Né? Eu cheguei aqui também com a terceira maior votação do Brasil na Constituinte. O primeiro foi o doutor Ulisses, o segundo foi o Lula, o terceiro fui eu. Eu cheguei todo cheio aqui, né? Depois eu vi, não, vale só um. Né? Então, esse aspecto e esse aprendizado, dessa humildade, todos vão ter que ter para saber a importância do diálogo dentro do próprio Congresso, daqueles que estão chegando. Então, os 109 são novos, mas nós temos que pegar a turma da velha guarda, que também tem experiência para poder juntar as partes. Quer dizer, poder legislativo, executivo, judiciário, quer dizer, os três poderes precisam ter um consenso para poder olhar o Brasil, para fazer o Brasil melhor. Essa é a posição que eu pretendo ajudar. Nós temos que ajudar nesse entrosamento. E é isso que nós queremos desejar ao senhor. Boa sorte, um ano de muito proveito, de muito trabalho, que vai ter muito trabalho, porque
reconstruir o que foi destruído e aperfeiçoar o que precisa, que está atrasado. Esse é um dos papéis que o povo brasileiro, mais de 57 milhões, depositaram na esperança e na expectativa do novo governo, do qual o senhor vai fazer parte. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos que o senhor continue assim, desse jeito aí, e de vez em quando vindo aqui para nos explicar essas coisas de governo. Tá, com muito prazer virei. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.